Então vamos lá, pessoal. Nossa aula de hoje está lá no capítulo 13, na página 124 até a página 129, e a gente vai falar um pouco sobre a arte da cerâmica, né? Nós estamos entrando na unidade 3 do livro, e lá vai falar sobre os objetos, tá, do cotidiano e a arte, né? Qual é a relação que tem esses objetos com a arte, ok? Vou deixar também já aqui para vocês link dos vídeos. Nós vamos assistir 2 vídeos para poder ilustrar nossa aula, tá? E assistir no final da nossa explicação, ok? Agora nós vamos lá para a nossa apostila. Muito bem. Vamos aumentar aqui ó, o tamanho dela. Eu falei errado, né, gente? Não é o capítulo 13, é o capítulo 12, viu? Está registrado aqui que a Pro colocou lá no slide o capítulo 13, não é capítulo 12, tá bom? Então, depois a Pro conserta lá. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula falando aqui que os seres humanos produzem cerâmica há milhares de anos. Atualmente, os objetos feitos desse material possuem tanto função artística quanto utilidade prática. Essa técnica resulta em várias peças diferentes, como prato, jarro e até proteção de foguete espacial. Pensa, né, o tanto que é útil cerâmica, né? Bom, nós estamos aqui vendo na nossa página aqui um objeto, né, uma garrafa e 2 potinhos, né, 2 copinhos, e a gente às vezes pergunta, né, se esse objeto que tem aqui pode ser útil, né, ou ele é só de decoração, né? A gente viu aqui agora que as duas coisas podem acontecer com esses objetos feitos com a cerâmica, né? Então, tanto ele pode ser decorativo, como ele pode ser um objeto de utilidade, ok? Mas vamos ver lá quando é que começou tudo isso daí. Nós falamos bem lá no comecinho que a cerâmica é uma arte milenar, né? Então, quer dizer, ela já existe há milhões de anos, tá? Então, vamos lá. Uma atividade que acompanha a história da humanidade. Uma das matérias-primas para a fabricação da cerâmica é a argila. A partir do momento que a humanidade descobriu como usar o fogo para endurecer a argila e transformá-la em cerâmica, essa técnica logo substituiu o uso de pedra, madeira e casca de frutos na fabricação de diversos utensílios, como potes e outros frascos. Diversos povos do mundo desenvolveram e utilizaram essa cerâmica. Diversos povos, né, do mundo, eles desenvolveram e utilizaram essa cerâmica. Esses objetos produzidos em determinadas regiões possuem características visuais bem específicas, né? Então, a gente vai aqui observar esses 2 vasos aqui, né? Então, um objeto, um vaso da dinastia Ming, que governou a China. Então, esse vaso aqui tem as características lá da China. Feito ali, ó, volta de 1430. Esse vaso aqui é bem antigo, tá? Bom, desse lado de cá nós temos outro vaso. Só que esse vaso é feito pelos indígenas. A gente percebe aqui que é um pouco mais rústico, também tem uns desenhos aqui, umas pinturas, né, que acaba identificando qual é o grupo que produziu esse tipo de cerâmica. Tá?
Como você pode perceber, os objetos de cerâmica apresentam marcas culturais de um povo, como as formas, as cores e os desenhos. O modo de fazer cerâmica também foi se modificando ao longo da história, a partir do desenvolvimento de novas tecnologias. A combinação da argila com outros materiais, como ferro, areia, etc., deu novas características à matéria-prima utilizada para fazer a cerâmica. No geral, as peças resultantes possuem alta resistência e são impermeáveis. O que são impermeáveis? É aquele objeto resistente à passagem de líquido. Então, você pode utilizar, por exemplo, esse vaso que está aqui no desenho. Se você colocar água, ele não vai vazar o líquido que está lá dentro, né? Porque eles são impermeáveis. Bom, e eles também são facilmente moldáveis. Então, essas três características, elas tornam os objetos de cerâmica ótimos vasos ou baús, por exemplo. Bom, atualmente, a cerâmica também é utilizada para fazer objetos usados na construção. São os casos aqui dos tijolos, das telhas e dos azulejos. Tá? Outra coisa também, há um certo tempo, esses objetos eles eram mais produzidos à mão, né, de maneira artesanal. Hoje já existe tecnologia para poder fazer uma produção em alta escala, né, que é o caso do tijolo, por exemplo, porque senão, né, demoraria muito para fazer os tijolos. Ele já teve uma época que foi feito um por um, né? Então, agora ele conta com a tecnologia e algumas máquinas, né, que podem auxiliar na produção desses objetos, tá bom? Bom, nós já falamos da finalidade, né? Então, esses objetos de cerâmicas, eles podem ser utilitários, como vasos, panelas, pratos, canecas, né? E também podem ser decorativos, esses objetos, e também na utilização da construção civil, certo? Bom, vamos perceber que cerâmica é também uma arte, né? Ela é considerada uma arte, né? E aqui nós temos um exemplo da cerâmica no Brasil. A produção de cerâmica no Brasil teve origem nas tradições indígenas, mas foi influenciada também pelas culturas portuguesa e africana. Atualmente, o uso dessa técnica se destaca principalmente nos estados de Pernambuco, Pará, Ceará, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Santa Catarina. As expressões com cerâmica possuem características próprias de cada artista e de cada região, né? Então, foi o que a gente falou ali atrás, no exemplo dos vasos, né? Então, para cada região, para cada lugar, existem algumas características, né, que demonstram de que lugar são feitas essas cerâmicas, né? Bom, e aqui nós temos duas esculturas, tá? Também feitas, né, a partir da argila. Uma é feita pela artista Lídia Vieira, ela fez aqui um São Francisco, e o outro, Manuel Eudócio, que também fez a figura do São Francisco. Então, olha só, vamos observar bem qual que faz uma diferente da outra, né? Vamos observar que aqui, olhando bem de perto, quantos detalhes a artista fez aqui nas roupas, né, do São Francisco. Olha só o detalhe da corda, esses desenhos aqui na frente da túnica que ele usa. Então, aqui é um desenho, uma escultura, né, muito mais detalhada. Enquanto que essa daqui, do Manuel Eudócio, é simples. Olha só a túnica dele, né, a roupa dele, ó, totalmente lisa, sem nenhum arabesco, sem nenhum nada acrescentado, bem liso. Tem o cinto aqui, que tem um pouco de textura, pássaros aqui em cima aqui dele, pousado aqui no ombro e nas mãos dele. Então, é que
um artista diferente, usando o mesmo material, que é a argila, né, pode fazer aí, então, trabalhos diferentes. Bom, nós vamos ver também que a cerâmica, como nós falamos lá atrás, também é feito pelos indígenas há muito e muito tempo, tá? Então, além de fazer os utensílios do dia a dia, alguns povos indígenas, eles utilizam a cerâmica para fins culturais e sociais. Por exemplo, os indígenas Carajá, eles constroem a boneca Hitchocó ou Licocó, tá? Essas bonecas, elas são produzidas por mulheres da comunidade e desempenham um papel importante na preservação da cultura Carajá. As crianças, por meio da brincadeira com esses objetos, aprendem as histórias e o cotidiano da aldeia. Tá vendo como que a cerâmica, ela não tem só essa questão da utilidade, né? Ela também faz parte da cultura de um povo, né? E uma cultura que conta a história do povo. E quando faz parte da cultura, esses objetos, né, essas práticas, elas são passadas de geração em geração. Então, vê que as mulheres adultas, elas fazem essas bonecas, ensinam as meninas, e as meninas aprendem a fazer essas bonecas, né? E, na verdade, as crianças, de forma geral, né? E essas bonecas acabam sendo utilizadas para contar a história, né? Sobre a cultura de desse povo, que é o Carajá. Tá? E essas bonequinhas aqui foram feitas, né, por esses índios Carajá, no Vale do Araguaia, em Mato Grosso. Tá bom? Um objeto é tido como pertencente à cultura de um povo, ele é considerado patrimônio cultural brasileiro, tá? E são chamados de bens imateriais. Tá? Então, vamos lá. Algumas manifestações artísticas são reconhecidas como bens imateriais do patrimônio cultural brasileiro. Para isso, considera-se a importância da história e cultura de determinada ação ou objeto de uma sociedade. No Brasil, por exemplo, nós temos diversas tradições que são reconhecidas como patrimônio cultural, os bens imateriais. Então, olha só como exemplo, nós temos a roda da capoeira, o ofício das baianas de acarajé, a romaria de carros de bois na festa do divino, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e as tradições das doceiras da região de Pelotas são saberes e são coisas que estão na cultura desse povo. E aí ela é feita marcando a cultura desse povo e ela é feita de geração em geração. Então, como daquelas bonecas que nós vimos lá, do grupo dos Carajás, né? Esses que nós falamos agora, né? Por exemplo, o jeito de fazer o queijo de Minas é um jeito que vem sendo feito há muito, muito tempo. E ele vai sendo ensinado a cada geração. Então, os pais ensinam os filhos, e os filhos depois crescem e ensinam os filhos deles, e isso vem passando, vira uma tradição, tá? Então, esses saberes, né, essas culturas, quando elas são registradas, né, quando elas são tradicionais dos grupos, né, então ela é considerada patrimônio cultural. Ela não muda o jeito de fazer, entendeu? Então, quando faz o queijo de Minas lá, por exemplo, é daquele mesmo jeito que vem sendo feito há muitos e muitos tempos. Tá? Da mesma forma, essas cerâmicas e outros, essas bonecas, por exemplo, que nós falamos dos carajás, elas não mudam o jeito de serem feitas. Tá? Então, isso aí é uma tradição, vira tradição, e aí ela vai sendo passada de geração em geração. Por isso, elas são consideradas patrimônio cultural. Tá? Por falar nisso, nós temos aqui a arte
cerâmica de mestre Vitalino. Tá? No Nordeste, o pernambucano Vitalino Pereira dos Santos, chamado como mestre Vitalino, ele ficou conhecido por suas esculturas. Atualmente, seus descendentes, né, ou seja, seus filhos e netos, eles e os seus discípulos, né, que são pessoas que chegaram perto dele e aprenderam também a fazer, eles seguem até hoje fazendo esse trabalho. E olha que o mestre Vitalino, quer dizer, ele morreu em 1963, faz muito tempo, mais de 50 anos. Só que essa arte, né, essa escultura, ela tem sido feita desde lá quando ele começou. Nós vamos assistir um vídeo que é um filho dele já, falando como é que ele começou a fazer, por que ele começou a fazer essas esculturas, tá bom? O que ele fazia? Ele, temas que estava lá, né? Os temas básicos é o folclore, cenas cotidianas do sertanejo, né? O Bumba Meu Boi, o maracatu, as bandas de pífano, os retirantes, o cangaço e os cangaceiros, principalmente Lampião e Maria Bonita. O vaqueiro, a vaquejada, tudo esses são temas que o mestre Vitalino foi desenvolvendo ao longo da vida dele e deixou aí como uma herança cultural para os seus filhos, né? E aí ela faz parte, então, do patrimônio lá do Nordeste. Então, quando você vê esse tipo de escultura aqui, você já vai lembrar que é do mestre Vitalino. Bom, a argila, produto que a gente encontra, né, no fundo dos vales, na beira de rio, na área litorânea, e elas têm cores diferentes, dependendo do local aonde ela é encontrada, tá? Então, ela pode ser cinzenta, esverdeada, azulada, amarelo ocre ou alaranjada. Então, aqui nós temos alguns exemplos de cores ó, que ela possui. Bom, nós também podemos encontrar argila para vender, para a gente poder trabalhar em floriculturas ou se não em papelarias. Lojas que vendem materiais de escolar, inclusive vende lá a argila escolar, que é uma argila branquinha, que é própria para a gente trabalhar na escola. Ela já vem limpa, já é adequada para a gente fazer trabalho, tá bom? Então, e a argila, ela requer alguns cuidados na hora de fazer, né? Porque a argila, gente, ela é um produto sensível. Quando você está manuseando, você faz lá a sua peça, mas se você não tiver cuidado, ela já quebra, né? Por isso que a argila, geralmente as peças de cerâmica, elas são, depois que elas são confeccionadas, elas vão para o forno. Só que não é esse forno que a gente tem em casa, é um forno especial, né, que chega lá a 900 graus de temperatura, para poder queimar essa argila, essa peça, para ela ficar dura e não quebrar facilmente. Quando você faz ela sem pôr no forno, ela facilmente ela racha e depois ela já quebra, né? Que trabalhar com argila, né, tem tantas possibilidades aqui, né? Vamos aqui na nossa apostila, nós temos uma ideia aqui, né, um exercício para você fazer em casa. Se você tiver a possibilidade de comprar um pouquinho de argila, aqui mostra o passo a passo de como você pode utilizar argila para você fazer uma peça. Tá? Ele mostra aqui como é que você faz para poder montar sua peça. Depois você pode aqui, depois que ela secar, você pode pintar ela para poder deixar de enfeite aí. Bom, uma outra coisa que a gente pode falar sobre a argila, gente, uma coisa muito importante, que as placas de argila, elas foram suporte para os primeiros tipos de escrita. Então, a gente sabe que até um certo tempo não tinha papel. Então, essas placas de argila, elas serviram como suporte, como se fosse uma folha, né, para poder os povos escreverem lá, né? Então, nós temos aqui um exemplo, uma placa de argila que é escrita cuneiforme,
foi encontrada na antiga cidade de Nuzi, que é o atual Iraque hoje, tá? Então, olha só aqui, ó. Elas foram desenvolvidas pelos povos antigos. Ela tem esse nome, né, cuneiforme, por conta de que o objeto que era usado para gravar ali, ela tinha um formato de cunha, tá? E essa forma de escrita é muito antiga, ela possui milhares de anos. Atualmente, restam poucas dessas placas, a maioria está exposta em museu ao redor do mundo. Então, assim, a fragilidade dessa argila, eles foram, né, com o tempo, foram aí se desgastando, quebrando e se perdendo pelo tempo. Então, por isso, mas assim mesmo, ainda foi possível encontrar algumas peças e aí colocar nos museus do mundo afora aí. Certo? Agora nós vamos assistir 2 vídeos, tá? Um de uns ceramistas chineses, que eles fazem um trabalho muito lindo, tá? E um do mestre Vitalino, ok? Então, segura aí que nós vamos lá. Vimos lá os 2 vídeos, vocês vão poder assistir de novo depois, quando vocês tiverem acesso à gravação da aula. Então, hoje nós conhecemos um pouquinho sobre essa questão da cerâmica, né? Os trabalhos feitos com argila, né? Eu vou mostrar rapidinho aqui 2 coisas que eu fiz durante a faculdade, olha só, feito de argila. Essa aqui foi para o forno, por isso ela é dura desse jeito, tá? E eu fiz também essa daqui, ó, que eu guardo, faço de porta-lápis, ó. E ela é feita também de argila, né? E depois vai para o forno. Eu pintei e depois foi para o forno. Ok, pessoal? Então, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigado. E a gente se encontra na próxima aula. Beijinhos, até lá!